Boa tarde, pessoal, tudo bem? O meu nome é Diane e eu tô aqui nessa tarde de segunda-feira chuvosa para conversar um pouquinho com vocês sobre a reforma da Previdência Social. Nós vamos conversar um pouquinho dos motivos pelos quais nós temos a reforma da Previdência e também o que é que o texto da Emenda Constitucional número 103, aprovada no finalzinho de novembro do ano passado, vem trazer aí de novas regrinhas de aposentadoria. Se nós precisamos ou se nós não precisamos aí nos apavorar com relação às novas regras de elegibilidade, quer dizer, os novos requisitos de aposentadoria. Então, no final de novembro do ano passado, no dia 12 de novembro de 2019, o nosso Congresso Nacional sancionou aí a Emenda Constitucional número 103. A Emenda Constitucional número 103, ela reformulou todo o conjunto de normas que tratam tanto do regime geral de previdência social, quanto do regime que trata dos servidores públicos federais. Muito a gente ouviu falar, muito se debateu na imprensa, né, sobre a questão da reforma da Previdência Social, e eu não estou aqui para convencer vocês ou deixar de convencer vocês a respeito da reforma. Mas nós vamos trazer alguns dados e a gente gostaria que vocês pensassem a respeito e vocês formulassem aí a sua opinião a respeito da necessidade ou não da reforma da Previdência, tá certo? Então aí, ó, a gente trouxe uns numerozinhos para vocês que tratam sobre a situação do nosso país. Em 1970, cada família possuía, em média, 6 filhos. Hoje, cada família possui, em média, 1,8 filhos. Ou seja, nós não temos nenhum número ideal que seria 2,1 filhos, nenhum número médio necessário para compor uma família mínima. A expectativa de vida do brasileiro, que em 1980 era de 77 anos, hoje já é de 84 anos, e aí para os próximos 40 anos já deve ir aos 86 anos. Nós aí temos uma população que vem envelhecendo cada vez mais. A população hoje, ela tem um idoso para cada 10 pessoas. Porém, em torno de 40 anos, nós devemos ter um idoso para cada 4 pessoas. O déficit da Previdência, que a gente tanto falou nos últimos tempos, ele equivaleu no ano de 2018 a 266 bilhões de reais. Já no ano de 2019, equivalente a 292 bilhões de reais. Em 2018 foram gastos 130 bilhões de reais em educação, 120 bilhões de reais em saúde e 35 bilhões de reais em investimentos. Se nós somarmos esses valores, nós veremos que todos esses recursos foram gastos em previdência social. Então, nós temos o mesmo investimento que o Estado faz em educação, saúde e investimentos destinados para a previdência social. Quer dizer, algum lado está saindo perdendo, não é isso? Mas eu penso que além de dados, de números, tem algo que é bem importante que a gente deveria levar muito em consideração. Tem esse desenho aqui que eu acho ele bem legal, que ele trata sobre o significado da previdência social. Ele faz com que a gente pense um pouquinho sobre o que é que significa a aposentadoria, né? A aposentadoria, ela remonta lá aos primórdios da civilização, no sentido de aposentar-se, né? De recolher-se aos seus aposentos. Da gente, aqui que nem esse senhorzinho, descansar, né? Ir lá, deitar-se, recolher-se, esticar os pezinhos, depois de uma longa jornada de trabalho. Ocorre que durante muitos anos a gente veio desvirtuando a finalidade de aposentadoria e veio a transformando em complemento de renda. Então é muito fácil que a gente veja muitos exemplos, né, país afora, especialmente aqui na nossa região, de pessoas que acabaram se aposentando muito cedo. É muito comum que a gente veja pessoas muito jovens, aos 38, 40, 41, 42 anos se aposentando, ou seja, fazendo complemento de renda, porque essas pessoas de fato elas não saem do mercado de trabalho, mas elas ficam recebendo benefício previdenciário. Então, elas se aposentam
contando tempo geralmente de atividade rural, tempo insalubre convertido, né? Muitos jovens aí aos 38, aos 40 anos, mas elas recebem o benefício, mas não deixam de trabalhar. Então elas ficam complementando a sua renda. Ocorre que quando elas chegarem aí aos seus 55, 60, 65 anos, quando elas já não puderem mais trabalhar, e então quando elas vierem sim a recolher-se aos seus aposentos, aposentarem-se, elas vão fazer o quê? Elas vão sobreviver daquele salário mínimo, porque elas não fizeram a lição correta, né? Que é de fazer o quê? De contribuir durante a sua vida laborativa de uma maneira correta para se aposentar dignamente. Elas fizeram um complemento de renda, né? Receberam um complemento de renda, muito possivelmente não investiram esse complemento de renda corretamente e agora elas vão ter que viver daquele salário mínimo. Então, a reforma da Previdência também tem uma relação bastante ligada ao fato da gente ter desvirtuado a finalidade da Previdência Social, ok? Nós vamos mostrar um pouquinho, então, do conjunto da reforma da Previdência Social. A reforma da Previdência Social, ela não vem só da emenda 103. Ela veio aí desde a Lei 13.846, aprovada em meados do ano passado, em junho do ano passado, que é a Lei de Combate às Fraudes ao Regime Geral de Previdência Social. Com a aprovação dessa lei, em torno de 50% dos benefícios de incapacidade junto ao INSS foram cassados, quer dizer, muita gente recebendo benefício irregularmente junto ao regime geral. Então, quer dizer, não é só o governo, né, que faz a coisa errada, quer dizer, muita gente também faz a coisa errada. Penso que muito recentemente a gente tem aí a questão do benefício, né, do auxílio emergencial. Aposto que tem muita gente que está ouvindo esse vídeo que conhece alguém que recebeu esse auxílio emergencial indevidamente. Então a gente pode ver de uma maneira bastante clara que não é só o governo que faz coisa errada, mas que tem bastante gente pertinho da gente que também faz. Então a gente não pode atribuir a culpa só a um lado, né? Todo mundo é culpado na história. Então a gente tem aí nesse conjunto da reforma da Previdência a questão dessa lei, que é essa lei de combate às fraudes, tem a emenda constitucional número 103, que é a lei da reforma da Previdência Social. Existe aí todo um trabalho de melhora da legislação que trata sobre a cobrança da dívida tributária e previdenciária, que diz respeito a dívidas muito altas de empresas, né? A gente aí ouve dizer que o governo deixou de recolher não sei quantos bilhões, né? Então tudo isso tem que ser melhor tratado, uma gestão melhor realizada, né? Então tudo isso vai ser melhor trabalhado. Existe um processo de reestruturação das Forças Armadas, entre outras medidas que vão ser realizadas no decorrer dos próximos anos para melhorar esse processo num todo. A reforma da Previdência é uma entre todas essas situações. Então, a partir de agora, a gente vai tratar especificamente da emenda constitucional número 103. A emenda constitucional número 103 trouxe algumas regrinhas que são de aplicação imediata. Quer dizer, quando da sanção, lá no dia 12 de novembro, foi obrigatória, né, a sua aplicação. A principal delas é o quê? É a limitação do rol de benefícios dos regimes próprios de previdência social às aposentadorias e pensões. Então, a principal que eu digo é com relação aos regimes próprios de previdência social dos estados e dos municípios que não foram abrangidos diretamente pelas novas regras de elegibilidade, né? Os novos requisitos. Então, a partir de então, nós, os regimes próprios, como no caso do IPRECON, não podemos mais pagar nenhum outro tipo de benefício que não seja aposentadoria e pensão. Então, os benefícios de auxílio-doença, de maternidade, auxílio-reclusão e salário-família não podem mais ser pagos pelo IPRECON. Esses benefícios, eles pagam todo, a partir do dia 12 de novembro, passaram todos a ser pagos pelo município. Aí vocês vão dizer, ué, como assim? Mas né, a gente continua indo às segundas-feiras no IPRECON, a gente vai lá fazer a perícia médica, a gente continua encaminhando, né, o atestado médico no instituto quando passa dos 15 dias. Sim, porque nós temos um termo de cooperação técnica com o município e o instituto vai continuar operacionalizando. Então, a operacionalização desses encaminhamentos continuará sendo feita pelo instituto, porém, o pagamento desses valores vai ser feito pelo cofre do município. Então, em torno de R$106 mil por mês, que antes saíam dos caixas
né, do caixa do nosso Instituto de Previdência, deixaram de sair, vão ficar lá sendo guardadinhos para pagar aposentadoria e pensão, e agora vão ser pagos pelo município de Concórdia, no caso do Instituto nosso, do IPRECOM, tá certo? Entre outras coisas. A partir de agora também, quem tem regime próprio tem, quem não tem não pode criar. Então, se por um acaso o prefeito, né, os nossos servidores decidirem que o IPRECOM não vai mais existir, né? Então, uma vez extinto, nunca mais vai poder existir um regime próprio, a não ser que sejam, né, que os regimes próprios sejam recriados no texto da Constituição Federal. Com essa emenda constitucional foi proibida a criação de regimes próprios de previdência social. Os que existem, não pode criar mais nenhum novo regime de previdência social. No entanto, os que existem devem existir fortalecidos, e por isso vai existir uma legislação muito forte dizendo respeito a esses regimes de previdência social, com bastante rigidez para que eles se fortaleçam cada vez mais e os servidores tenham a certeza de que vão ter os seus benefícios garantidos lá na frente. Ok, pessoal? Existem outras duas coisas que estão esculpidas no texto da emenda 103 que são extremamente importantes para a gente. Uma coisa é a obrigatoriedade do estabelecimento da alíquota do servidor, de 11% para 14%, no caso da avaliação atuarial deste ano apontar a existência de um déficit atuarial. Então, se a avaliação atuarial deste ano, que vai ser entregue até o dia 31 de julho, apontar a existência de déficit atuarial, nós vamos ser obrigados a ter a alteração da nossa alíquota de 11% para 14%. O prefeito pode dizer se quer sim ou não? Não pode. Está esculpido lá no texto da Constituição Federal. É obrigação dele encaminhar o projeto de lei para a Câmara para que a nossa alíquota deixe de ser 11% e passe a ser 14%. Por quê? Porque tudo isso visa a sustentabilidade do nosso regime. Visa que o nosso regime seja cada vez mais forte, que haja recursos suficientes para que o IPRECOM possa ter recursos para pagar benefícios para todo mundo, até o último beneficiário. Tá certo? E a outra situação que está esculpido no texto dessa emenda constitucional é que em 2 anos nós obrigatoriamente vamos ter que ter uma previdência complementar. Essa previdência complementar, ela não vai afetar diretamente quem já está no serviço público, mas a quem vier a entrar no serviço público. Então, quem vier a entrar no serviço público, né, vai receber até no máximo o teto do INSS. Hoje o teto do INSS é R$ 6.101, e o que passar dali vai poder aderir a uma previdência complementar. Quem receber menos, não tem nenhum problema. Quem receber mais, contribui para a previdência complementar. Hoje não teria tanto problema o município de Concórdia, porque os nossos vencimentos são bastante abaixo desse valor, então nós não teríamos muito problema por conta disso. E de qualquer forma, né, nós temos aí 2 anos para nos adaptar a essa nova realidade, ok? Então, a gente vai continuar agora falando para vocês especificadamente sobre as regrinhas de aposentadoria. Será que vocês estão curiosos para saber? A gente já conversou um pouquinho sobre elas, então vamos falar um pouquinho mais? O que é bem importante que vocês tenham em mente, pessoal? É bem importante que vocês tenham em mente o artigo 3º da Emenda Constitucional número 103. O que diz esse artigo 3º da Emenda Constitucional 103? Ele fala daquilo que a gente sempre escuta por aí, que é o famoso direito adquirido, né? Ele diz o seguinte, que a concessão da aposentadoria ao servidor público federal, e no caso, quando aprovada a reforma, se aprovada a reforma, né, do servidor público municipal, vinculado a regime próprio e a pensão por morte aos seus dependentes, ficar assegurada a qualquer tempo, desde que tenham sido cumpridos os requisitos para a obtenção desses benefícios, até a data de entrada em vigor da emenda constitucional ou da lei que tratar desta situação no âmbito dos municípios ou dos estados a que se referirem. Significa que, se até a data da aprovação da reforma do âmbito do município, todas aquelas pessoas que tiverem cumprido o requisito têm o seu direito adquirido. Então, digamos que no âmbito do município de Concórdia, a gente tem a reforma aprovada no dia 20 de novembro. Se eu completei todos os meus requisitos até o dia 19, eu estou garantida. Até aí eu posso pedir a minha aposentadoria quando eu quiser. Posso pedir no dia 19, posso pedir no dia 20, posso pedir em 2021, em 2022, quando for o caso. Agora, se eu implementei os meus requisitos apenas no dia 21, eu não tenho direito adquirido a nada. Eu tenho o que se chama de expectativa de direito. E a expectativa de direito não me dá direito adquirido a nada. Então isso é bem importante. Quem tem direito adquirido cumpriu todos os seus requisitos
antes da data da aprovação da reforma. Quem tem expectativa de direito cumpriu os requisitos depois. Mas essas pessoas que têm expectativa de direito também vão ter certas regalias, ou seja, vão ter certas regrinhas de transição que a gente vai mostrar para vocês na sequência, tá certo? Para começar, a gente vai tratar das regrinhas permanentes que estão aqui, ó, pessoal. Para quem não está nem entre as regras de direito adquirido, nem entre as regras de expectativa de direito, está nas regrinhas permanentes. Quer dizer que com a aprovação da reforma no âmbito da Previdência Municipal, essas passam a ser as novas regras de aposentadoria. Para se aposentar no âmbito do município de Concórdia ou de qualquer outro regime submetido às novas regras da Emenda 103, um homem precisa ter 65 anos e uma mulher 62. Precisa ter um tempo de contribuição mínimo de 25 anos, um tempo de serviço público de 10 anos e um tempo de cargo efetivo de 5 anos. Já uma professora precisa ter 57 anos, um homem precisa ter 60, um professor precisa ter 60 e eles precisam ter 25 anos de magistério. Ambos precisam ter 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo efetivo. Então, essas passam a ser as regras permanentes para a aposentadoria. E como que faz, então, para calcular o benefício dessas pessoas? A gente calcula por uma média aritmética que leva em consideração, para os primeiros 20 anos, 60%, mais 2% para cada ano que superar esses 20%. Ok? Vamos mostrar aqui para vocês como que fica? Então vamos lá, pessoal, eu vou mostrar para vocês como é que calcula, ok? Se você trabalhou 30 anos de contribuição, como é que fica o cálculo do seu benefício? Para os primeiros 20 anos, o seu benefício vai ser de 60%. Para os outros 10 anos, você vai multiplicar por 2%, o que equivale a 20%. O resultado do seu benefício vai ser a soma destes dois, o que equivale, então, a 80%. Esse é o valor do seu benefício previdenciário com a reforma da Previdência. Outro detalhe bem importante que a gente precisa levar em consideração é que com a reforma da Previdência, a gente faz um cálculo usando por base todas as remunerações de contribuição. Antes da reforma da Previdência e hoje, que é o que a gente aplica na prática, a gente utiliza apenas 80% das maiores remunerações de contribuição. Há uma diferença, né? Hoje a gente tem a possibilidade de excluir 20% dos menores salários. Com a reforma, a gente vai incluir, o que pode, no frigir dos ovos, diminuir um pouquinho o valor dessa média aritmética, o que reduz, né, no fim das contas, o valor do benefício previdenciário. Tá certo? Eu vou mostrar para vocês agora a primeira regra de transição para quem está na expectativa do direito. Vamos lá? Então, pessoal, aqui nós temos a primeira regrinha de transição e uma das mais importantes. Essa regrinha de transição, ela vem para beneficiar quem tem mais tempo de contribuição. E essa é a regrinha do pedágio. O que ela diz? Ela diz o seguinte, que desde que mulheres tenham 57 anos de idade, 57 anos de idade, homens tenham 60 anos de idade, se tenha um tempo de serviço público de no mínimo 20 anos, um tempo no cargo efetivo de 5, completando um pedágio equivalente a 100% do tempo que falta para aposentadoria, essa pessoa vai poder se aposentar. Mais ou menos, na prática, funciona como? Hoje, eu já tenho, então, os meus 57 anos, tenho aí os 20 de tempo de serviço público, 5 no cargo, e tenho 28 anos de tempo de trabalho, de contribuição. Quero dizer que me faltam 2 anos para eu atingir os 30 anos de contribuição necessários para a aposentadoria. Então, na prática, eu vou ter que trabalhar os 2 que me faltam, mais 2 anos do pedágio. Então, é 100% do tempo que falta. Eu devo trabalhar um acréscimo, o dobro, o pedágio. 2 anos daquilo que falta, mais o dobro. Vamos fazer o exemplo de um homem. Eu tenho
32 anos de contribuição. Qual seria o meu pedágio? Seriam os 3 anos que me faltam para atingir os 35, mais os 3 anos do pedágio, né? Os 3 anos da dobra. Então, ele teria que trabalhar os 3 que faltam, mais os 3 anos do pedágio. Lembrando que para homens a idade permanece sendo 60 anos e para as mulheres a idade acresce. Ela sai dos 55 e vai aos 57. No magistério, a mesma coisa, só que os homens permanecem nos 55 e as mulheres saem dos 50 e tem um acréscimo de 2 anos, indo aos 52 anos de idade, tá bom? O que é importante dessa regrinha de aposentadoria e por que ela é tão benéfica? Porque a maioria hoje dos nossos servidores, elas já estão muito próximas aí do implemento do tempo de contribuição. Então, ela vai garantir a questão da integralidade, da paridade para quem entrou até 31 de dezembro de 2003. Todas as regras previstas nas reformas da Previdência propostas até então, vinham para derrubar completamente a questão da paridade, da integralidade. E essa regrinha, ela conseguiu salvaguardar. Então, para todo mundo que conseguiu, né, que entrou no serviço público até 31 de dezembro de 2003, vai ter o direito garantido à paridade e à integralidade se ingressou até 31 de dezembro de 2003 e implemente o pedágio dessa regrinha. Para quem ingressou depois de 31 de dezembro de 2003, vai poder aposentar por essa regra? Vai poder. E como que fica o cálculo do benefício previdenciário? Ele fica igualzinho se calcula hoje, com a diferença, então, que não se faz mais média por 80% das últimas remunerações, né? Se faz o cálculo por 100% das remunerações de contribuição. Então, para quem entrou até 31 de dezembro, faz o cálculo, então, com base na última remuneração de contribuição e reajuste na mesma data e índice dos servidores da atividade. Para quem entrou depois, faz aí a média aritmética das 100% remunerações de contribuição, reajuste junto com o pessoal do INSS. Vamos só lembrar para vocês, né? O que é o conceito de integralidade e de paridade? Integralidade é ter direito ao último vencimento. Quer dizer, quando eu me aposento, eu transporto a minha última remuneração da atividade para a inatividade. E o direito à paridade é ter o direito à mesma remuneração do servidor da atividade. Esse direito, ele só é garantido àquelas pessoas, né, aquele servidor que ingressou no serviço público até 31 de dezembro de 2003. Então, para todo mundo que ingressou até essa data, vai ter esse direito garantido. Para quem ingressou depois dessa data, o direito já não existe mais e ele, por consequência, não encontra-se garantido, então, nem com a reforma da Previdência que veio aí no final do ano de 2019, ok? Agora eu vou mostrar para vocês a segunda regrinha de transição. Então, a segunda regrinha de transição é uma regrinha de pontos. E essa regrinha de pontos, ela visa o quê? Beneficiar as pessoas que têm mais idade. Olha só. Ela vai conjugar, então, fator idade e fator tempo. Ela precisa, então, que o servidor tenha mulheres no mínimo 30 anos de contribuição, homens, né, no mínimo 35, professoras no mínimo 25 de contribuição, professores no mínimo 30 de contribuição. E eles devem conjugar idades também, que começam mulheres nos 56 e a partir de 2022 passa para 57, professoras iniciando em 51 em 2022 para 52, homens começando agora no ano de 2019 em 61 e passando em 2022 em 62, e professores homens começando em 2019 aos 56 e passando em 2022 aos 57. E requerendo a conjugação de pontos também. Então, vamos dar um exemplo. Olha só. Vamos pegar aqui. Digamos que Maria, nossa servidora Maria, ela complete 30 anos de contribuição aqui no ano de 2023. Lá no ano de 2023, Maria completou 30 anos de contribuição. E em 2023, Maria já tem 60 anos. Então, ela já completou o requisito de idade e já completou o requisito de tempo. Se ela somar 30 mais 57, 30, perdão, mais 60, que é a idade que ela tem, ela vai fechar os 90 pontos. Então, isso significa que ela tem direito a se aposentar por essa regra de transição.
Se ela não tivesse fechado os 90 pontos, ela teria que continuar, né, crescendo aqui na listinha até fechar o número de pontos necessários para poder aposentar. Essa regra, ela vai sempre beneficiar quem tem mais idade. Então, quanto mais idade você tiver, mais próximo você fica aqui do número de pontos necessários. Ela é uma regra que também requer que você tenha 20 anos de serviço público e 5 anos no cargo efetivo. E ela é uma regrinha que permite, né, que possibilita que você tenha direito à paridade e integralidade, mas apenas se você tiver ingressado no serviço público até 31 de dezembro de 2003 e tiver mulheres 62 anos de idade, homens 65, professoras 57 e professores 60. Para os demais casos, o benefício é calculado exatamente como é calculado na regra geral. 60% para os primeiros 20 anos, mais 2% para cada ano que superar os 20 de contribuição. Tá certo? Então, aqui a gente mostrou para vocês as duas regras de transição e a regrinha permanente. Nós vamos ter também a permanência da regra, né, de aposentadoria compulsória aos 75 anos, também calculada ainda de forma proporcional. E uma coisa interessante é que a aposentadoria por invalidez, ela não vai mais se chamar de aposentadoria por invalidez, ela vai se chamar de aposentadoria por incapacidade permanente. E diferentemente do que acontece hoje, a aposentadoria por incapacidade permanente, ela vai dar direito a proventos proporcionais. Só terão direito a benefício por proventos integrais aqueles decorrentes de acidente de trabalho ou de moléstia profissional. Hoje a legislação ela ainda prevê que pessoas que sejam portadoras de doenças graves, contagiosas e incuráveis como o câncer, o HIV, cegueira, tuberculose, façam jus à integralidade. Com a reforma, esse rol todo de doenças, ele não vai mais dar o direito à integralidade do benefício. Apenas doenças ocupacionais é que vão dar esse direito. Outro benefício que vai mudar radicalmente com a questão da reforma da Previdência vai ser a pensão por morte. A pensão por morte, ela é um benefício que vai passar a ser calculado por cotas. Então, a pensão por morte, ela vai dar direito a uma cota familiar de 50% do valor da aposentadoria, acrescida de cotas de 10% por dependente, até o máximo de 100%. Então, quando o servidor ele vier a óbito, ele deixar uma esposa e 2 filhos, essa esposa e 2 filhos vão ter direito a que benefício? A um benefício de 50% mais 3 cotas de 10%, porque é a esposa mais 2 filhos. Então, vai ser um benefício equivalente a 80%. Outro detalhe interessante é que agora, cada vez que um dependente assumir a maioridade ou vier a falecer, se for a esposa ou os filhos também, essas cotas elas vão se extinguir. Então, digamos que o filho assumiu a maioridade, os remanescentes não vão assumir essa cota. Essa cota ela vai deixar de existir. Então, a pensão ela não vai mais equivaler a 80%. Ela vai passar a equivaler a 70%. Mas nunca a pensão vai ser menor que 60%, porque sempre vai remanescer a cota mestra, que é de 50%, mais 10% para um dependente pelo menos. E outro detalhe bastante importante é que a pensão por morte ela vai ter duração para o cônjuge de acordo com a idade do cônjuge remanescente. Então, olha lá, se eu faleci e deixei um cônjuge com 21 anos de idade, ele vai receber a pensão por morte durante 3 anos. Se eu deixei um cônjuge com idade entre 22 e 27 anos, ele vai receber durante 6 anos. Se eu deixei um cônjuge entre 28 e 32 anos, ele vai receber a pensão por morte durante 9 anos.
para que o benefício seja vitalício, o meu cônjuge obrigatoriamente tem que ter idade maior do que 44 anos. Qual foi o objetivo do texto da lei? Evitar aqueles casamentos por conveniência, né? Quando as partes elas casavam apenas para deixar a pensão para alguma delas, sendo que não existia uma relação, né, de convivência, de matrimônio em si, causando um prejuízo ao regime de previdência, que no fim das contas acabava sendo arcado por todos nós. Isso não é tão comum aqui no nosso regime, né, aqui em Concórdia, mas é muito comum em outros estados da nossa federação, né, que o vovô acabe casando com a menininha aí dos 18 anos e deixando uma gorda pensão durante muitos anos para ela. Tá certo, pessoal? As cumulações, elas já estão em vigor. Elas independem da aprovação da reforma no cenário, né, no âmbito municipal. Elas já vigoram desde o dia 12 de novembro do ano passado e elas dizem o seguinte, que é proibida a acumulação de pensões por mortes, né, deixadas por cônjuge ou companheiro no âmbito do mesmo regime de previdência, sendo permitida apenas a acumulação de pensão por morte, né, uma pensão por morte em cada regime de previdência, ou seja, ou você acumula uma pensão por morte no IPRECON ou uma no INSS, e a acumulação de uma pensão por morte com uma aposentadoria. Você não pode acumular mais que um desses benefícios, tá certo? Caso ocorra acumulação, haverá então aí o direito à percepção do maior deles e o segundo deles, então ele vai ser proporcionalizado de acordo com essa tabelinha. Por fim, nós temos aqui a questão das alíquotas, que nós já tratamos, e sobre a obrigatoriedade de mudança de 11% para 14%. Tratamos também da questão da alíquota suplementar, tá bom? Pessoal, nós queremos, através desses vídeos, levar um pouquinho mais de informação do nosso instituto para vocês. Queremos dizer que não é porque estamos passando por esses momentos difíceis que o IPRECON está longe. Nós continuamos atendendo vocês por todos os nossos canais, seja pelo WhatsApp, seja pelo Facebook, seja pelo IPRECON Responde. Nós continuamos atendendo as pessoas aqui no nosso instituto, que nós estamos juntos para o que der e vier. Não se assustem com as mudanças, elas fazem parte de um conjunto de coisas que vêm para melhorar. Pensem sempre que a reforma ela é parte de um processo de sustentabilidade, né? Que nós vamos estar dando um pouquinho hoje para que lá na frente todos nós tenhamos segurança, né? Tenhamos aí a certeza que os nossos benefícios estarão todos garantidos. Eu sei que talvez não seja o melhor de tudo, né? Que a gente também gostaria de receber o nosso benefício o mais breve possível, mas que tudo isso é em prol da nossa segurança, em prol do equilíbrio, da sustentabilidade do nosso regime. O IPRECON ele continua sempre de portas abertas para receber vocês aqui e nós vamos propor uma brincadeira. Os 10 primeiros que comentarem aqui embaixo no nosso Facebook falando sobre a questão da aposentadoria, nós vamos simular e vamos publicar aqui os exemplos de vocês para os outros colegas, tá certo? Contamos aí com a colaboração de vocês. Um beijo, fiquem todos com Deus e até a próxima!